Ora, sejam bem-vindos para mais uma biografia e hoje eu trago a biografia número 16 e vamos falar de Goethe. Vamos falar do grande escritor, autor Goethe, que tem a sua obra mais famosa, o Fausto, que eu tenho aqui ao meu lado, mas vamos então ver quem foi de facto este autor. Goethe, ou em francês Goethe, nasceu em 1749 e morreu em 1832. Foi um escritor alemão, autor do famoso Fausto, poema trágico, obra-prima da literatura alemã. Foi escritor, filósofo e cientista. Fez parte, junto com Schiller, Wieland e Herder, o bem conhecido Herder, do chamado Classicismo de Weimar, um período de 1786 a 1805, período do apogeu literário da Alemanha. Como sabemos, a literatura alemã começou um pouco mais tarde na Alemanha. Costuma-se dizer que a Alemanha foi o país que mais tarde acordou, portanto, no seu sentido literário. Portanto, do seu nome completo, Johann Wolfgang von Goethe, nasceu em Frankfurt, na Maine, Alemanha, em 28 de agosto de 1749. Era filho do juiz Johann Gaspar Goethe e de Catherine Elisabeth Goethe, descendente de rica e culta família alemã. Cresceu em meio aos livros da biblioteca do seu pai, portanto Goethe era muito dado à leitura, e esta biblioteca do pai possuía mais de 2000 volumes. Educado por tutores, recebeu aulas de inglês, francês, italiano, grego e latim. Estudou ciências, religião e música. Seus primeiros poemas, em 1765, por desejo do pai, iniciou o curso de Direito da Universidade de Leipzig, onde escreveu os seus primeiros poemas líricos, reunidos em O Livro de Annette, 1767. Pouco interessado nas aulas da faculdade e levando uma vida boêmia, em 1768 Goethe é acometido de tuberculose e retorna à casa dos pais. Em 1770, recuperando, foi para Estrasburgo, onde continuou o curso de Direito. Nessa época, conhece Herder, filósofo e escritor alemão, que lhe influenciou na literatura de Shakespeare e de Homero. Portanto, foi Herder que iniciou Goethe na literatura clássica, digamos assim. A paixão por Frederick Briand, filha de um pastor da aldeia, apesar de ter sido um episódio breve, lhe inspirou uma série de belas poesias eróticas, as primeiras poesias líricas de valor da literatura alemã. Em 1771, após concluir os estudos, começou a trabalhar em Frankfurt até obter o cargo de auditor da Câmara Imperial em Wetzlar. Em 1772, apaixona-se por Charlotte Bluff, noiva de um amigo íntimo, conflito que o abalou profundamente. Portanto, primeiro romance. Em 1974, publicou Os Sofrimentos do Jovem Werther, o primeiro romance de Goethe, em que o protagonista se mata após o fracasso da sua pretensão sentimental. A obra, essencialmente psicológica, teve repercussão extraordinária em toda a Europa. A figura atormentada de Werther tornou-se modelo do herói pré-romântico e chegou a suscitar uma onda de suicídios, vejam bem. Weimar. Em 1775, Goethe foi convidado pelo Grão-Duque Carlos Augusto para fixar residência em Weimar e o próprio o nomeia para seu conselheiro particular. Goethe passa a viver com Charlotte von Stein, mulher requintada que lhe inspirou as obras-primas, como os poemas líricos da Lua, 1778,
e Canção Noturna do Caminhante, 1780. Religião. Nessa época, lendo Spinoza, Goethe converteu-se ao credo panteísta e tornou-se adorador da natureza como divindade. Começa seus estudos de ciências naturais em 1784. Descobre o intermaxilar, um osso do corpo humano desconhecido pelos anatomistas dessa altura. Itália. Em 1786, Goethe viajou para a Itália, onde permaneceu por 2 anos. Atraído pelos monumentos da antiguidade grego-romana e fortemente influenciado pela cultura italiana, interessou-se pela recuperação da harmonia clássica. Foi nessa época que publicou 3 dramas: Ifigênia, em Tauri, 1787, Ergmon, 1788 e Turquante, em Tasso, 1790, obras que conjugam forma clássica, humanismo e acuidade psicológica. O classicismo de Weimar. Em 1794, Goethe retornou para Weimar quando encontrou-se com Schiller, bem conhecido filósofo, dando início a uma grande amizade da qual nasceria o classicismo de Weimar. A influência de Schiller foi decisiva para que Goethe partilhasse a ideia segundo a qual a obra de arte não deve apenas retratar a beleza do mundo e a interioridade do autor, mas também oferecer ao homem um modelo de vida. Em 1805, escreve em prosa clássica o Winchellman, em um século, uma espécie de manifesto do classicismo. O romantismo. Com a morte prematura de Schiller, em 1805, Goethe aproxima-se da nascente escola romântica que dividia o interesse pelas emoções que regem a vida e a natureza. No entanto, Goethe não estava de acordo com a tendência cristã e medieval do romantismo, em detrimento ao classicismo pagão. Com a obra As Afinidades Eletivas, 1809, profunda análise psicológica de um adultério antecipa uma visão realista das paixões humanas. E então chegamos ao Fausto. Em 1808, Goethe publica a primeira parte do poema dramático Fausto, do qual trabalhava desde a juventude. Desde a sua juventude que Goethe trabalhava neste poema, o poema mais conhecido de Goethe. Na versão definitiva, a obra começa com as meditações metafísicas de Fausto, que formam um profundo poema filosófico. A partir da lenda faustiana, da antiga tradição universal, Goethe trata do conflito de um homem que se delicera entre a vontade de se elevar espiritualmente e a atração pelos prazeres e bens terrenos. Portanto, um conflito espiritual. Repleta de razão e emoção, consciência e natureza, o poema é uma das obras-primas da literatura universal. Portanto, este poema, Fausto, é uma das obras-primas da literatura universal. Goethe dedicou o resto da sua vida à elaboração da segunda parte de Fausto, em que proclama ideias bastante modernas de trabalhos e liberdade. A obra foi concluída em 1830, porém só foi publicada após a sua morte. Johann Wolfgang Goethe morreu em Weimar, Alemanha, no dia 22 de março de 1832. E agora vamos ver algumas frases do trabalho Fausto. Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. A alegria não está nas coisas, está em nós. É melhor estar triste com amor do que alegre sem ele. A amizade é como os títulos honoríficos. Quanto mais velha, mais preciosa. O amor não se deve somente queimar, mas também aquecer. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Diz-me com quem andas e direi quem és. Saiba eu com que te ocupas e saberei também no que te poderás tornar. São frases retiradas do trabalho Fausto, frases muito conhecidas para quem estuda literatura, não é? E então, para chegar ao fim desta biografia, vamos então ver quais são as obras principais de Goethe. Temos nos dramas Die Laune de Verliebten, 1768.
Portanto, em alemão tenho assim um pouco mais dificuldade em dizer os títulos, não é? Die Mitschulden, 1768-1769. Depois, a segunda versão em 1771. Clávigo, 1764. Fausto Zero, 1775. Stella, 1775. Erdmont, 1778. Ifigênia, 1779. Turquant de Tasso, 1780. Der Grosskofta, 1791. Der Burgerwehr, 1793. Isto são títulos diretamente do alemão. Fausto I, 1806. Fausto II, que é a segunda parte, 1832, que são as duas publicações, que foi a publicação póstuma, não é? Depois temos os romances e novelas. Os Sofrimentos do Jovem Werther, 1774. Reis der Slom Megaprason, 1792. Os Anos da Aprendizagem de Wilhelm Meister, 1796-1797. As Afinidades Eletivas, 1809. E depois Wilhelm, primeira versão, 1821. Segunda versão, 1929. E novela, 1826-1927. Depois temos as épicas, com Hermann e Doroteia, 1796. Temos as poesias famosas, o Prometeu, 1774. O Rei dos Elfos, 1782. O Aprendiz de Feiticeiro, 1797. Temos os livros de poesia, Divan Ocidento-Oriental, primeira versão, 1819. E segunda versão ampliada, 1827. Depois temos os escritos científicos, Teoria das Cores, 1810. Depois temos a prosa autobiográfica, Viagens à Itália, 1813-1817. E Campagne in Frankreich, 1792. Basicamente, portanto, o mais importante é, portanto, Fausto, o primeiro volume, 1806, e Fausto, o segundo volume, 1832, publicado depois, portanto, da sua morte. Bom, o que é que podemos dizer mais sobre este autor? Talvez um dos maiores autores de literatura alemã, sem dúvida, e também dentro da literatura clássica. Vale a pena ler esta obra. Aqui tenho a versão do Relógio d'Água, não é? Diretamente. Muito interessante, com tradução de João Barreto. Penso que seja isso. Barrento, exatamente. E é muito interessante, lê-se muito bem, portanto, vale a pena para quem quer aumentar, portanto, seus conhecimentos dentro da literatura, os clássicos. E digo-vos já que, lendo a Eneida de Virgílio, depois, que é o que eu fiz, lendo a Eneida de Virgílio, depois lendo, antes de ler Fausto, lendo, portanto, a ver se eu tenho aqui, deixa eu ver, não sei se eu tenho aqui, tinha que agora... a Divina Comédia de Dante tenho aqui, mas é complicado agora tirar. Portanto, a Eneida de Virgílio, Dante de Alighieri e depois o Fausto. Nesta ordem, é uma das melhores coisas que se pode fazer para quem estuda a literatura clássica, como introdução, não é? Para quem está, portanto, a começar os estudos dentro da literatura clássica. E, claro, não é? Homero também, não é? A Odisseia e a Ilíada, não é? Aliás, deve-se começar sempre pela Odisseia, pela Ilíada. Eu tenho por pressuposto começar sempre as leituras em literatura, sempre por ordem cronológica. Não é obrigatório, claro que não é obrigatório, não é? Ninguém faz isso, mas é um hábito que eu tenho sempre, quando eu estudo literatura, faço sempre em termos, muito em termos cronológicos, que eu gosto de acompanhar as várias fases dentro da história, e sempre que eu estudo uma obra de um autor, não é? Como por exemplo o caso de Goethe, eu sempre, em paralelo, isto é uma dica que eu estou a dar, estudo sempre a biografia do autor, sempre. Tento estudar muito bem a biografia do autor e ao mesmo tempo a obra do autor. Isto facilita muito e dá-nos uma maior projeção das obras que lemos.
Pronto, espero que tenham gostado, já chegou ao fim desta biografia número 16, para dizer que não é muito minha especialidade, não é? Goethe não é assim um autor que é um dos melhores autores a nível de literatura, mas não é daqueles, pessoalmente, seja do meu gosto pessoal, não é? Mas não deixa de ser uma grande referência para quem, portanto, estuda literatura. Espero que tenham gostado de mais este vídeo e um abraço e até uma próxima.